como se ver livre do pecado. Deixa eu te falar uma coisa, o pecado não é o problema. Eu preciso que você ouça essa mensagem até o final para que você entenda o começo, meio e fim, ok? Tudo que você foca se expande. Os espias, quando foram ver a terra prometida, focaram nos gigantes. Josué e Caleb, não, eles focaram na terra. Se você focar nos defeitos, eles crescem. Então, o problema é o foco. Este é o problema. Temos que ajustar o nosso foco. A palavra foco no original significa errar o alvo. Percebe o quanto é importante? Havia muitas árvores no jardim, mas Eva focou na árvore errada porque deu ouvidos à serpente. Cuidado com o que você ouve. Isso vai te direcionar para onde você vai olhar, para onde você vai focar. Eva e Adão tinham conhecimento de Deus e de tudo que era bom. Mas depois da desobediência, eles passaram a conhecer o pecado e aí entrou a morte no mundo. Eles ouviram Deus falando e sentiram medo, tudo causado pelo pecado. Eles começaram então a sentir a culpa, conheceram as trevas. Essa foi a obra de Adão, o pecado, porque focou no erro. Jesus veio e realizou a obra de focar na obra certa, ou seja, a vontade do Pai. Veja o que ele diz em João de 31 a 34. Ele diz ali aos discípulos: vocês não conhecem a minha comida. Aqui é uma referência à árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus então conclui dizendo: a minha comida é fazer a vontade de quem me enviou e realizar a minha obra. Era o alvo certo. Existem dois alvos que podemos atingir: a obra de Cristo e a obra de Adão. O problema não é o pecado, o problema é você não conhecer a abundância da graça que Cristo nos trouxe. E não conhecermos a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus por nós. O ser humano conhece muito bem o pecado, a mentira, o egoísmo, o adultério, o roubo. Não precisamos falar disso e gerarmos mais imagens de tudo isso na nossa mente. Mas, se ouvirmos falar da graça e do amor de Deus, vamos criar imagens de amor em nossas mentes. E você já sabe, a boca fala do que o coração está cheio. O que você fala tem o poder de vida ou morte. Você cria o seu mundo com palavras, pensamentos e sentimentos, e tudo isso é gerado pelo que você ouve ou pelo que você escolhe ouvir ou focar. Entende? Deixa eu te dar uma boa notícia. O problema do pecado já foi resolvido e isso foi lá na cruz. Somos uma nova criatura. Entende a dimensão disso? Não é uma criatura reformada, modificada, melhorada. É uma nova criatura. Se porventura pecamos, temos um advogado nos céus que nos defende. Não queremos mesmo permanecer no pecado. Deus não tem comunhão com o pecado, então obviamente não vamos ter prazer nisso. O foco mudou depois da cruz. Isso dividiu a história. Não dá para considerar o Evangelho sem ter uma consciência clara disso. A obra de Cristo consiste em ter vindo em carne à terra, ter cumprido a lei, ter recuperado aquele domínio perdido por Adão, ter morrido na cruz. E ali, naquele momento, todo o pecado estava sendo morto, castigado juntamente com o corpo dele na cruz. Mas depois ele ressuscitou e conquistou todo o poder e autoridade. E ele nos deu de presente. É um pacote que nos faz participantes tanto da sua dor, mas também da sua vitória. Ele foi vencedor e nos fez mais que vencedores. E nos deu um lugar especial para sentarmos ao lado dele.
Nós vencemos e recebemos o título, mesmo sem termos lutado, porque Ele nos representou. Imagine um nadador olímpico. Ele treina, ele se disciplina, ele se abstém de muita coisa para poder atingir a sua meta. Mas quando ele entra naquela piscina olímpica no dia da competição, é o seu país que ele representa. E quando ele bate todos os recordes e ganha aquela medalha de ouro, é o país todo que está ganhando com ele. Até mesmo aqueles que nem sabem nadar podem dizer que conseguiram uma medalha de ouro. Nosso tempo é depois da cruz. Nossa dispensação começou depois da cruz, debaixo de uma nova aliança pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Entende? Faz todo sentido. Nós temos que viver com alegria por isso. Antes da cruz, se não perdoar, não é perdoado. Depois da cruz, você perdoa porque você já é perdoado por Cristo. Você se constrange em receber o poder e o infinito amor de Deus e você perdoa facilmente ao seu irmão. Se você tem dificuldade em perdoar, é porque você ainda não recebeu o amor de Deus. Já falamos sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você conferir depois todas as passagens bíblicas. Se você é daqueles que diz assim, olha, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar também. Isso é uma mensagem antiga, antes da cruz. Se você ensinar isso, você está pelo menos 2000 anos atrasado. Veja o que diz Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deus já te perdoou. Você perdoa o seu irmão porque você já recebeu esse perdão, esse amor, essa graça. Se você não quer perdoar de jeito nenhum, talvez seja porque você não recebeu. Leia depois o texto de Romanos 4, de 1 a 17. Você vai entender que Deus culpou Jesus no seu lugar. Jesus foi crucificado pelo seu pecado, pelo meu pecado. E se Deus, mesmo depois de ter feito isso, castigado o corpo de Jesus ali com todo o pecado, ainda nos acusar de pecadores, ele estaria sendo injusto, não é mesmo? Porque o pecado já foi castigado em Cristo. Depois dessa obra da cruz, Deus olha para nós e nos vê como inocentes, como Cristo. Neste texto de Romanos 4, de 6 a 8, veja o que Paulo diz, relembrando as palavras de Davi. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, feliz aquele que Deus não acusa de cometer pecado. Davi estava falando de nós, essa nova geração que vive a dispensação da graça depois da obra de Cristo. Nós vivemos numa outra época, nós somos felizes e bem-aventurados, por isso nós só temos que receber e replicar esse amor recebido. Isso é crer na obra da cruz. Crer que Jesus já passou por tudo isso e te conquistou o direito de ser filho de Deus, mesmo quando você ainda era pecador. E agora que você recebeu esse presente, esse amor sem fim, você não deseja mais pecar. Você deseja estar cada vez mais perto de Deus e você deseja perdoar o seu irmão e levar essas boas novas a todos aqueles que precisam. Se você ainda vive sofrendo por causa do pecado, é porque você está focando no pecado. O diabo nos acusa e muitas vezes você aceita essa acusação. Sendo assim, o que você está fazendo é dizer, isso que o diabo está falando que eu sou pecador, que eu sou errado, isso é verdadeiro. Mas Deus diz que Ele não me culpa mais porque o pecado já foi culpado no corpo de Cristo. Não, isso não é verdade. Percebe? É isso que você faz quando você se acha pecador. Você está recebendo a culpa de Satanás.
Leia depois Efésios 3, de 13 a 21, você vai entender que agora o nosso foco não é saber o quanto pecamos, e sim conhecer e buscar conhecer cada dia mais esse amor que excede a todo entendimento, porque isso nos torna cheios de Deus, e cheio de Deus você só espalha amor. Hebreus 12, de 1 a 3 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, focados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ou seja, deixe o passado no passado, olhe sempre para Cristo, foque em Cristo. Olhando para Cristo, a sua vida não será a mesma. Se você ainda não venceu algum pecado na sua vida, é porque você está focando nisso e dando ouvido às acusações de Satanás que diz que você é imerecedor. Porque se você creu na obra de Cristo, você é mais que vencedor em Cristo. Você só precisa se achegar a Ele e conhecer mais ainda deste amor, conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. E lembrar que Ele não te acusa, Ele é o seu advogado e Ele já resolveu esse problema para você. Você só precisa aceitar, ouvir mais de Deus, ter mais amor e espalhar esse amor para as pessoas. É através de você, do seu corpo, porque você é o corpo de Cristo aqui na Terra, que as pessoas vão saber que elas também são perdoadas e que elas podem viver uma vida de amor, de liberdade em Cristo. Continue abençoado.